Chegou na hora da palavra, na hora boa. Está linda, pastora. Concordo, Márcio. Obrigada. Essa mulher é uma bênção. Meus irmãos, abram a Bíblia em Mateus 26:40. Mateus 26:40 diz assim a palavra de Deus. Obrigado, irmã Fabiana. Mateus 26:40 diz assim a palavra do nosso Deus. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Seja bem-vinda, irmã Simone. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Grifei aqui, fixei Mateus 26:40. Gente, isso aqui é muito importante. Mas é muito importante mesmo. Mateus 26:40. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Olha aqui. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Disse ele a Pedro. Vigiem e orem. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Vigiem e orem para que não cedam à tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase de Jesus doeu no meu coração. Qual foi a frase que doeu no meu coração? Foi quando ele disse, vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora em oração. Quanto tempo você ora, né? Porque Jesus, ele deu uma exortação, palavra, frase que deve ter doído, porque doeu em mim. Diz, vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora. Vigiem e orem para que nós não entremos em tentação. Bem, eu acredito que ainda nós temos um avivamento que virá sobre a nossa nação. Eu acredito que virá um avivamento sobre a nossa nação. Eu acredito que vai vir um avivamento sobre o mundo. Mas o que é isso? Eu acredito que virá, e como disse Russell Shedd, para que haja raízes no avivamento, é necessário haver arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não é avivamento. Se o avivamento não começar no arrependimento, não é avivamento. Concordo em gênero, número e grau com ele. Mas irá um avivamento como uma espécie de última colheita. Um avivamento virá como uma espécie de última colheita, antes da volta do Senhor. E Ele está às portas. Nesses últimos tempos, nós temos visto que o mundo está em uma espécie de convulsão. É como se a terra gemesse, aguardando essa expectação da manifestação da glória dos filhos de Deus. Onde Deus virá com glória, virá como um leão que ruge. Ele virá o leão da tribo de Judá, não mais como um cordeiro, mas ele virá e ele fará justiça aos seus escolhidos. E eu não digo só em termos de Covid, gente. Meus irmãos, olhem comigo o que está acontecendo no mundo. Você vê protestos em relação a racismo no mundo inteiro. Uma coisa inimaginável nos dias de hoje, visto que nós temos uma diferença genética de 0,2. Nós somos filho de um mesmo pai, que é Adão. E nós estamos vendo que essa crise, ela é social, ela é política, ela é uma crise sanitária,
ela é uma crise em todas as áreas. E a tendência é que essas crises elas fiquem menos espaçadas. Quanto mais se aproxima a volta do Senhor, mais essas crises vão ficar mais próximas umas das outras. Eu passei pela Zika. Vocês se lembram da Zika? Vocês se lembram das crianças anencéfalas? Que se descobriu que essa enfermidade trazia? Eu passei. E logo após a Zika, com pouco tempo, veio a Covid. Eu passei porque eu passei por isso com a Ruth. Com a Chloe. Eu passei por isso com a Chloe. 1 ano antes do nascimento da Ruth. E eu passei por isso porque ela estava dentro da barriga da Lana e eu tinha o temor de olhar em casa, ver água, se tinha uma água parada, se tinha um mosquito da dengue. Porque a gente usava repelente naquele tempo, com medo dessa questão dessa anencefalia e tudo. A gente tomava os cuidados, orava na barriga dela para Deus proteger. E logo depois veio essa Covid. E a tendência é que esses eventos eles aconteçam com mais frequência, porque eles são um prenúncio da volta iminente do nosso Deus. A história da humanidade se prepara para um desfecho glorioso. A volta do Filho do Homem. Agora, quando o Filho do Homem voltar, nós não temos que estar desesperados por Covid ou por coisas parecidas que hão de acontecer, não. A Bíblia diz que, portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer na terra, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a vossa redenção está muito próxima. Está muito próxima a nossa redenção. Está muito próxima. Mas algo que eu queria falar para você, é hora de nós termos esperança. A hora agora é hora de esperança. É hora de sermos vigilantes. É hora de nós sermos verdadeiramente igreja. Essa infecção de Covid, ela está mostrando para nós que nós devemos sim ir à igreja e ter comunhão uns com os outros, para viver Cristo dentro de uma comunidade. Sem isso não há como se viver Cristo, mas é necessário que tenhamos a nossa comunhão pessoal, é necessário que nós estejamos portando óleo em nossas lamparinas. É necessário que nós estejamos vigiando em oração para não recebermos uma exortação do Senhor que diz: não puderam vigiar comigo nem 1 hora de oração. É hora de não ignorarmos a volta do Filho do Homem e não ignorarmos a exortação que diz: sede sóbrios e vigilantes. Olha essa palavra. Está lá em Pedro. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda bramando, bradando, melhor dizendo, como um leão procurando a quem possa tragar. Eu tenho visto que Deus tem trabalhado nesses momentos que a terra está passando por essa enfermidade, por esse colapso na política, na questão sanitária, na questão social, revoltas sociais, racismo, fascismo e outros ismos da vida que tentam voltar para a nossa sociedade. E eu vejo que Deus tem trabalhado poderosamente, chamando pessoas ao arrependimento. Como eu disse de Lutero, que são 3 coisas que nos levam a Deus: a palavra, a oração e a dor. E Deus tem usado isso
para levar pessoas para Ele. Mas nós não devemos ignorar a exortação do Senhor. Qual é a exortação? Vigiai, sede sóbrios. O diabo, ele anda bradando como um leão. Como? Ele não é o leão é Jesus. Ele é o enganador. Como um leão, como procurando a quem possa tragar. Nós estamos nos reunindo na plataforma online. Mas, gente, o fato de nós não estarmos presentes um na vida do outro, o fato de nós não podermos, eu, por exemplo, estou muito limitado nas visitas de oração com os irmãos, apesar de sim estar fazendo visitas, seguindo os protocolos de máscara e tudo mais. Daquelas pessoas que me pedem para ir, eu vou, eu ligo, eu peço para ir atrás. E aí mas mesmo assim, esse distanciamento não está nos fazendo bem. E o diabo está aproveitando-se desse distanciamento que nós estamos passando para tentar desviar pessoas da fé, para tentar destruir famílias. Famílias têm passado por problemas, porque ignoram que o diabo também, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, ele sabe que o inferno está preparado para ele e para os anjos caídos. Mas ele sabe que também irão para lá aqueles que seguirem o caminho de rebeldia. E ele tenta implementar sua obra diabólica para destruir as famílias hoje em dia. E tem muitas famílias passando por dificuldades. Dentro dos lares hoje. Dentro dos lares. Ele tenta fomentar discórdia dentro das igrejas. Ele tenta fomentar todo tipo de pecado. Para quê? Para te afastar da presença de Deus. E o afastamento, ele aproveita até que o pastor se afaste. Ele aproveita até que os irmãos se afastem. Porque a Bíblia diz, ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas. Isso Zacarias falou profeticamente de Cristo. Mas é isso que ele faz profeticamente aqui conosco, para nos afastar. Não ignorem a exortação que diz, sede sóbrios, vigiem. Vigiem, igreja. Eu já tinha dado esse texto falando que a nossa luta não é contra sangue e carne, é uma outra abordagem. A nossa luta são contra potestades e os céus estão com a movimentação diferente esses tempos. Potestades, principados, é contra eles que nós travamos as lutas. E como nós travamos as lutas? Não com armas carnais, mas com armas espirituais, com oração, com jejum. E se você e eu não estivermos sóbrios, guardando o azeite nas nossas lamparinas, seremos pegos de surpresa na volta do Filho do Homem. Eu disse para você no começo da pregação que eu acredito num avivamento que virá sobre o mundo, mas com uma espécie de última colheita. Mas o que antecede a volta de Cristo não é avivamento, é frieza espiritual. O que antecede o avivamento, o que antecede a volta de Cristo é frieza espiritual. No sermão profético de Mateus capítulo 24, a Bíblia diz que o pecado aumentará. O pecado se multiplicará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então a palavra de Deus, a volta de Jesus não vai ser antecedida por avivamento. A volta de Jesus vai ser antecedida por esfriamento e o pecado vai se generalizar. A palavra de Deus diz que então as boas novas do Evangelho serão anunciadas em todo o mundo e então virá o fim.
mas virá um esfriamento. O pecado vai se proliferar de tal forma que vão chamar o bom de mal e o doce de amargo. Lá em Isaías, aquelas pessoas que fazem isso. A nossa sociedade vai aprovar coisas que são desaprovadas por Deus e elas vão aplaudir isso. O pecado será legalizado em nossa Constituição e no mundo inteiro. As pessoas vão amar o aborto, vão amar a mentira, a vaidade, serão amantes de si mesmos. Está lá as características dos homens dos últimos tempos. Serão réprobos quanto à fé, serão lobos transvestidos em pele de cordeiro. Espalharão doutrinas falsas, tendo a mente cauterizada. E essa frieza espiritual é um sintoma da vinda do Filho do Homem. Tem um texto da palavra de Deus. Olha o que é que Jesus fala sobre a volta dele. A pergunta que Jesus faz com a constatação mais triste que eu já vi é lá em Lucas 18, no versículo 8. Ele diz: mas quando o Filho do Homem voltar, olha o Evangelho, mas quando o Filho do Homem voltar, olha a volta de Cristo, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Em outras traduções diz: porventura, quando a volta do Filho do Homem acontecer, encontrará fé na terra? Será que ele vai encontrar pessoas que estão perseverando em oração? Porque aqui é a parábola da viúva persistente, que pedia, que orava, que ia lá, e ele disse: olha, se um juiz iníquo faz justiça a essa viúva por importunação, muito mais o Pai de vocês fará justiça a vocês, aqueles que dia e noite pedem a ele. Ele fará, depressa lhes fará justiça. Mas quantos ele, então, encontrará na terra dessa forma, quando ele voltar? E a igreja muitas vezes não se atenta para isso. Pense que o evangelho, igreja, não é só Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho é Gênesis e Apocalipse. Porque o evangelho, ele foi pregado por Deus lá em Gênesis 3,15. A semente da mulher, a vinda do filho. E o evangelho acontece durante toda a palavra de Deus, os profetas. E a palavra de Deus, ela tem um elemento escatológico. Qual é o elemento escatológico? O elemento do final dos tempos, que é o que a gente está falando agora. O elemento do final dos tempos. O evangelho se encerra com a volta triunfal de Cristo Jesus. E para terminar, eu queria ler uma parábola escatológica sobre isso. Essa frieza, ela vai ocorrer. Jesus, ele fala da parábola das 10 virgens. Olha o que ele diz aqui. O reino de Deus será como 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo. Não levaram óleo suficiente para as suas lamparinas. No entanto, as outras 5 tiveram o bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam o noivo! O noivo está voltando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, nos dá óleo, pois as nossas lamparinas estão apagando.
As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou, repentinamente. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora. E estando do lado de fora, gritaram: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não conheço vocês. O que eu queria fechar hoje era: as 10 estavam dormindo quando o noivo veio à meia-noite. O momento da volta de Cristo não é momento de avivamento, é de frieza. As 10 estavam dormindo. No entanto, a diferença é que 5 estavam preparadas. As 5 tinham óleo. E o que representa o óleo na palavra de Deus? A presença do Espírito Santo. E o que é a presença do Espírito Santo? É o relacionamento da igreja com Deus, que só se dá pela presença do Espírito Santo. Jesus, ele disse às 5 loucas: eu não conheço vocês. O que é conhecer? Eu não tive relacionamento com vocês. E o engraçado é que as loucas chamam ele de Senhor. Porque tão importante quanto conhecer a Deus é ser conhecido por Deus. Portanto, orem, vigiem. O problema não é estar dormindo. O problema é não ter azeite. O problema é não ter relacionamento com Deus. O problema é Deus não nos conhecer. Portanto, sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, porque o diabo anda trabalhando para destruir famílias e afastar você da presença de Deus. Portanto, guarda o óleo, sede prudentes e confie no Senhor, porque a vossa redenção está próxima. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. 13 segundos restantes. Meus irmãos,